Eu preparei uma exposição que eu pretendo não seja muito longa, porque, na verdade, ela é um resumo de um curso que a gente dá em 6 encontros desse tipo, ou até em 8 encontros, né, conforme as demandas que atingem mais diretamente a entidade sindical, né, a base da categoria. Então, eu preparei aqui uma palestra, né, o nosso tema hoje é a história do sindicalismo no Brasil e no mundo, e vou tentar tratar com objetividade para que a gente tenha aqui um tempo, né, de perguntas, de interatividade com vocês. Tá? E o primeiro aspecto que é importante a gente ressaltar, gente, é que essa forma de organização, né, dos trabalhadores, que é o sindicato, ele vai surgir do período da Revolução Industrial, ou seja, ele corresponde a uma fase de desenvolvimento do capitalismo, em que a grande indústria começa a ser, digamos assim, a face econômica dominante desse modo de produção. O capitalismo já existia, mas ele teve principalmente uma face mais comercial, né, no período das grandes navegações, da colonização de vastas áreas por fora da Europa, no mundo, e o advento da Revolução Industrial, com tudo que ela implicou de desenvolvimento da técnica, das ferramentas, da maquinaria, da tecnologia, ela vai implicar nessa forma de organização através dos sindicatos. Agora, os sindicatos não foram a primeira forma de resistência dos trabalhadores à exploração no trabalho, né, porque a primeira grande consequência dessas mudanças no modo de produção capitalista é isso, uma intensificação da produção, né, de maneira absurda, vai ocasionar, inclusive, acidentes de trabalho, adoecimentos e etc. Então, as primeiras formas de reação não se deram dessa forma, entendeu? Pelos sindicatos. O trabalhador, na verdade, não conseguia perceber o mecanismo da exploração que estava embutido, né, no modo de produção capitalista. E as primeiras reações elas vão ser individuais, vão se dar através do roubo, né, das mercadorias, né, identificava nas mercadorias o fruto do seu trabalho, como ele não se apropriava, então ele roubava ou furtava essas peças. Mais adiante, isso vai também se desenvolver e vão acontecer explosões coletivas de quebras de máquinas, né, reação à tecnologia, né, como se o mal estivesse nas máquinas, né, na produção que deixava de ser controlada pelo ritmo humano e passava a ser controlada pelo ritmo das máquinas. Isso é tratado, às vezes, como um movimento organizado, mas eu acho que é um certo exagero, né, de quem trata assim, porque eram muito mais explosões individuais, ainda que coletivas em alguns aspectos, né, mas que adivinham dessa raiva, de não compreender o mecanismo da exploração. Ficou, inclusive, conhecido como ludismo, né, por causa de uma figura, né, de Ludwig, que teria sido um líder, né, de uma quebra de máquinas. E mais adiante isso se desenvolve para o processo que hoje a gente conhece mais, né, das reivindicações organizadas dos trabalhadores. Você tem aí os movimentos de petições, o movimento cartista, e só mais adiante é que nós vamos ter, então, as primeiras formas associativas e, mais adiante, o sindicato, como forma de organização da classe trabalhadora. E nessas formas associativistas, né, vamos dizer assim, nós vamos ter vários modelos. Nós vamos ter associativismo para ajuda mútua, para socorro mútuo, né, para infortúnio do trabalho, para acidente, etc., já que naquele período não havia proteção do Estado em relação a isso. Aqui eu estou falando principalmente do desenvolvimento da organização da classe trabalhadora na Europa, né, e concentro em particular na Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial. Estou falando dos anos 1780, em 1770 em diante, né, tomando como referência desenvolvimento de maquinaria, de surgimento da máquina a vapor, do tear mecânico, enfim, que foram expressões do desenvolvimento técnico, né, que vão levar ao advento, né, da grande indústria mais adiante. E particularmente, né, no século XVIII, né, e XIX, nós vamos ter essas formas associativas surgindo na Europa, aparecendo na Europa. No caso do Brasil, nós temos uma particularidade, né? O nosso país é um país de capitalismo tardio. Aqui, o desenvolvimento econômico se deu de uma forma distinta. Essencialmente, nós fomos uma colônia que mandou produtos, né, de enorme valor para a Europa, ajudou em toda uma acumulação primitiva de capital, principalmente através dos metais, né, do ouro, enfim, tudo o que significou esse ciclo aqui no Brasil. E, para completar a história, nós tivemos aqui um modo de produção baseado na exploração da mão de obra escrava, que vigorou até 1888. Então, tudo isso resultou que, no Brasil, o pleno desenvolvimento, né, e a consolidação das formas capitalistas se dessem um pouco mais adiante. Não que o nosso país estivesse fora disso, né, porque, a partir do advento das grandes navegações, nós já temos o que hoje, em geral se chama de globalização, né, de mundialização. Isso já existe, então, desde ali. Né? Antes de 1500, você já tinha chegada na América,
você já tinha as grandes navegações ocorrendo, a exploração de outros territórios, a procura do caminho das Índias, é tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, que a gente estudou. Então, você já tinha um modo de produção que já era, de certa forma, mundializado. Mas o Brasil, por força dessas características, ele vai ter, digamos, um processo diferenciado. E nós vamos ter, digamos assim, as primeiras manifestações que nós podemos dar a elas um caráter de resistência de trabalhadores, elas vão ocorrer ainda no Império e sob o regime escravista. Esse é um aspecto interessante, porque não sei se aqui entre vocês já tiveram a oportunidade de participar de algum curso de formação sobre esse tema, e existe no Brasil, do meu ponto de vista, por força da influência europeia, né, em geral se apresenta no Brasil a organização da classe trabalhadora muito vinculada às correntes políticas, né, que se desenvolveram no seio do proletariado brasileiro, da classe operária brasileira, e com muita influência europeia. O que é uma verdade, mas não é uma verdade completa, porque as primeiras formas de resistência à exploração capitalista, as primeiras greves, inclusive, elas vão acontecer ainda sob o período da escravidão. E é uma parte importante da nossa história, que muitas vezes fica apagada, né? Ela não é contada, ela não é discutida, e acho que isso é um grave problema, principalmente nos sindicatos, porque esconde o papel, inclusive, de um proletariado negro, né? E dessa aliança entre negros libertos, negros escravizados e trabalhadores livres, que redundou nas primeiras formas de resistência, a partir de 1830, Rio de Janeiro, Arsenal da Marinha, 1852, a greve dos tipógrafos, que é mais conhecida, greve no Porto de Salvador e outros movimentos, e que foram movimentos que, inclusive, em alguns casos, estavam vinculados à luta contra a escravidão. Então, os trabalhadores criavam suas associações, criavam seus movimentos, né, muito embrionários, realizavam essas lutas, inclusive se cotizavam, contribuíam financeiramente para comprar a alforria, né? A liberdade daqueles negros que se destacavam, né? Que se colocavam à frente da luta. Então, você tem aí uma combinação, né? Da luta pelo fim da escravidão, da luta contra a exploração do trabalho, por melhores condições de trabalho, e essa é uma página da história nossa que é pouco discutida. Então, assim, eu faço muita questão nos cursos que eu dou sobre esse tema, enfatizar esse aspecto. Se alguém tiver interesse, tem um livro maravilhoso, né, do professor Marcelo Badaró Matos, que é Trabalhadores e Sindicatos no Brasil, e que trata disso. Ele trata da história da mobilização construída por um padeiro, né, trabalhador de padaria, chamado João de Matos, em São Paulo, e que organizou, eles chamavam de levantes, né, os primeiros levantes desses trabalhadores naquela região, e com esse dinheiro eles financiavam fugas de escravos, compravam a alforria de alguns, e isso resultou nas primeiras formas associativas, né, naquela região. Mas você vai encontrar isso no Rio de Janeiro, vai encontrar isso em Porto Alegre, vai encontrar isso em Salvador, vai encontrar isso no Recife, vai encontrar em várias partes. Eu recentemente tive a oportunidade de ler um trabalho também maravilhoso que conta a história da organização dos trabalhadores na cidade de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, né? Juiz de Fora foi berço da indústria de tecelagem, ficou conhecido como Manchester Mineira, e é muito interessante como você encontra, né, historicamente essa manifestação, né, que unia trabalhadores negros, brancos, libertos, escravizados, trabalhadores livres, juntando as suas reivindicações. Então, eu faço questão de enfatizar isso nas palestras que eu dou, porque eu acho que é uma parte da história nossa que nós temos que contar. Os sindicatos têm a obrigação, né, digamos assim, de enegrecer essa história, né, porque historiograficamente já está comprovada a existência desses movimentos, com pesquisas muito importantes. E nesse período, então, a gente não tem ainda a forma sindicato, né? A forma sindicato ela vai surgir mais adiante, mas você já tem formas de associativismo, através de ordens, irmandades, sociedades de ajuda mútua, de socorro mútuo, de cooperativas, que vão ser os primeiros movimentos embrionários associativos dos trabalhadores. Eles não vão resultar automaticamente nos sindicatos, né? Isso é um outro erro que se cometia na historiografia, que era de traçar uma linha de tempo, né? Como se essas ordens e essas sociedades, ao final, viraram sindicatos. Não é assim. São movimentos que aconteceram mais ou menos concomitantemente, mais ou menos paralelamente, né? Então, tanto as sociedades de socorro e ajuda mútua, elas acabavam cumprindo um papel de associação de resistência, quanto aquelas associações que cumpriam mais um papel de resistência, também cumpriam um papel de ajuda, de filantropia, né, de socorro, porque, como eu disse, não havia a intervenção do Estado. Então, o trabalhador se acidentava, ficava sem salário, não havia seguro social. Isso vai surgir muito mais adiante, né? Então, teve essa importância. E isso mais adiante vai se desenvolver através de sociedades de resistência, né, que vão ser as formas embrionárias dos sindicatos, e nós vamos ter na virada do século XIX para o século XX, aí o surgimento de formas mais próximas dos que são os sindicatos atuais, e aí sim
nós vamos ter a influência das correntes políticas, né, principalmente advindas da Europa, e eu destaco aí os anarcossindicalistas, os comunistas, os socialistas, que já vinham de uma experiência política no solo europeu, já haviam lutado pela redução da jornada de trabalho, já haviam conquistado a jornada de 8 horas, já haviam conquistado uma série de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, proteção do trabalho do menor, proteção do trabalho da mulher, enfim, uma série de conquistas fruto da luta e que, de fato, chegam ao Brasil nesse período, fugindo, né, seja das guerras que assolaram a Europa naquele período, Guerra Franco-Prussiana, da crise econômica, ou atraídos, né, pela possibilidade de um novo país, uma nova terra, onde pudessem ser proprietários de terra, ou, enfim, trabalhar de alguma maneira. Então, esse período de chegadas de muitos imigrantes no Brasil vai fazer com que também chegue aqui uma leva, um contingente importante de trabalhadores já experimentados na luta sindical na Europa. Então, isso tem uma importância, sim, mas essa história tem que ser precedida, né, do que, digamos, primordialmente, né, resultou no surgimento das primeiras formas de luta aqui, que foi anterior à chegada dos imigrantes europeus. Então, esse é um aspecto que eu faço questão de destacar e de distinguir, que eu acho que é, inclusive, uma luta ideológica para que isso se incorpore, digamos assim, ao vocabulário, ao conhecimento, né, dos nossos sindicatos, dos nossos sindicalistas, e seja passado adiante, porque é parte da nossa história, tem que ser resgatada e é muito importante. Bom, esse período, então, é um período em que os sindicatos eles vão se desenvolver de forma mais ou menos livre, sem intervenção do Estado, ainda que tenha havido reações, né? Por exemplo, em 1907, o governo edita, acho que, se não me engano, foi Marechal Hermes, né? Edita, por exemplo, uma lei proibindo a participação de estrangeiros nos sindicatos, né? Que era justamente esse temor dos anarcossindicalistas, dos comunistas, dos socialistas. Então, você vai ter um processo de enfrentamento ali, mas é um sindicalismo ainda muito incipiente. A industrialização está começando, mais concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco no Rio Grande do Sul, né? Você tinha muita importância da economia, setores como os portuários, por exemplo. Então, um processo de desenvolvimento ainda embrionário. Mas, já nesse período, 1908, 1910 e, particularmente, 1917, nós vamos ter aí já expressões importantes de organização dos trabalhadores. Por exemplo, a greve geral de 1917, né, que é bastante registrada historiograficamente e que era tratada como uma greve que aconteceu em São Paulo, né, a região do Brás ali e tudo, ela, na verdade, foi um movimento de caráter nacional, porque no mesmo período, e durante um mês e meio, mais ou menos, nós tivemos greves no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em outros locais, e foi, digamos assim, a primeira manifestação mais organizada da classe operária no Brasil. Eu estou falando muito em classe operária, viu, gente? Porque o sindicalismo, nesse período, ele está fortemente vinculado à classe operária. Você não tinha o desenvolvimento do serviço público, do comércio, dos serviços, né? Do setor financeiro, bancário, como nós temos hoje. Então, o sindicalismo está muito atrelado a uma concepção operária, entendeu? E essa questão da influência ideológica, né, dessas correntes políticas deu a ele também um caráter muito interessante, que foi um caráter internacionalista, né? Já desde a Europa, as primeiras associações que buscaram juntar os trabalhadores, elas não se limitavam às fronteiras nacionais, né? Se você pega, voltando aqui no tempo um pouco, né, a primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, nos idos de 1870, por aí, 1840, por aí, começa a se organizar, né? Você vai ter que as fronteiras nacionais não eram um limite para a organização dos trabalhadores. Isso tinha uma razão muito, muito concreta, né? As empresas da época, estou chamando de grandes empresas da época, elas estavam, em geral, à margem dos leitos de água, dos leitos dos rios, né, dos cursos d'água, como uma maneira de facilitar a produção de energia. E muitas vezes esses rios eram marcos fronteiriços, né, entre um país e outro. Então, imaginemos uma greve, por exemplo, de operários franceses na fronteira com a Bélgica, né? Os operários franceses entravam em greve e os patrões buscavam na Bélgica mão de obra para substituir, né? Então, o movimento tinha que ser internacional, tinha que ser internacionalista, para evitar que esses trabalhadores da Bélgica atravessassem a fronteira e viessem substituir a mão de obra grevista, né, do pessoal da França. Então, essa face internacionalista é muito presente e deu base, né, a que fosse um movimento muito politizado, que discutisse não só as reivindicações imediatas, mas uma perspectiva de transformação social, de transformação histórica, de lutar pelo fim da exploração capitalista, né? Então, essa característica ela vai estar muito presente. E essas correntes, anarquistas, comunistas, socialistas,
vão ter importância justamente porque vão procurar elaborar em torno a isso modelos sociais, como organizar a sociedade, né, de que maneira organizar a produção. Então, não era um movimento, digamos, que se findava apenas no debate das reivindicações mais imediatas. Embora, logicamente, né, o que fomentava a organização dos trabalhadores era a luta contra a exploração, era a luta por direitos, e esse vai ser um período, inclusive, de muitas conquistas, né? Agora, o Brasil, justamente, mais uma vez aqui, né, fiz essa digressão histórica, ele é um país que tem um atraso no tempo em relação a isso. E eu estou destacando aqui o período Vargas, porque o governo Vargas, né, ou os governos Vargas da primeira leva, de 1930 a 45, né, ele assume lá na Revolução Constitucionalista, tem depois o golpe do Estado Novo, né, depois volta ao poder eleito. Então, o governo Vargas vai ter uma importância nesse período, porque ele vai transformar o Brasil numa série de aspectos. Ele vai introduzir o Brasil de maneira mais plena na economia internacional, vai abrir as bases para a industrialização, para a criação de uma legislação, fosse trabalhista, fosse previdenciária, para a organização do Estado, dos serviços públicos. Então, o governo Vargas ele vai incrementar uma série de mudanças importantes aqui no Brasil, do ponto de vista, logicamente, né, de um setor burguês, da elite econômica brasileira, que não buscava nenhuma ruptura com nenhum sistema econômico, mas, ao contrário, a inserção do Brasil na economia capitalista. Mas isso vai resultar numa profunda intervenção naquele sindicalismo que até então era um sindicalismo livre, que se organizava à margem do Estado, né? Então, o governo Vargas ele vai justamente organizar, de um lado, né, os direitos trabalhistas que já estavam previstos em legislações estaduais, enfim, que vinham sendo fruto de luta dos trabalhadores, né? Nesse período no Brasil, viu, gente, havia uma autonomia dos estados muito grande. Então, você poderia ter uma jornada de trabalho diferenciada no estado em relação ao outro, salário mínimo diferenciado, condições de trabalho diferenciadas reguladas pelas constituições estaduais, né? Então, o que o Vargas vai fazer, como forma, digamos assim, de adequar a força de trabalho, né, aos interesses daquele momento, dos setores das elites econômicas que estavam no poder, de um lado, estruturar um código do trabalho com esses direitos mínimos. Isso não foi nenhuma dádiva do Getúlio, viu? Getúlio não deu a legislação trabalhista, ele, na verdade, consolidou o que já existia, fruto da luta dos trabalhadores e que já estava inscrito em outras legislações. Por isso, a CLT chama-se Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Justamente por isso. Não há uma grande inovação ali. Ele vai estabelecer parâmetros mínimos nacionais, né? Pisos mínimos nacionais para tudo, carteira de trabalho, salário mínimo, uma série de questões. E, ao mesmo tempo, né, em que ele outorga, digamos assim, e consolida esses direitos, o que é algo importante, tá? Não podemos também minimizar, você ter um marco legal, né, que garanta todos esses direitos aos trabalhadores, ele vai fazer também uma profunda intervenção na organização sindical. E isso foi feito com dois objetivos. De um lado, dar segurança jurídica, né, aos capitalistas, aos empresários que queriam investir no Brasil. Qual é o salário que eu tenho que pagar? Qual é a jornada? Como é que regula a hora extra? Né? Tem algum direito trabalhista diferenciado para insalubre, para área perigosa? Como é que funciona? Mulheres e menores, qual que é a jornada de trabalho? Enfim, essa segurança jurídica era necessária para que os capitalistas pudessem investir no Brasil, né? Acidente de trabalho, quem vai pagar? É o Estado ou é o patrão? Né? Férias, aposentadoria, enfim, todas essas questões são questões que, digamos, já estavam mais desenvolvidas fora do Brasil. Então, era necessário adequar a legislação brasileira. E o segundo objetivo era tentar domar o movimento sindical, que, de fato, vinha numa fase de desenvolvimento importante e resultando, inclusive, no fortalecimento de algumas organizações políticas, né? Como o Partido Comunista, por exemplo, foi fundado em 1922. Você tinha aí o espectro, né, da União Soviética, da primeira experiência socialista importante no mundo, uma revolução que tomou o poder, né, em 1917. Então, havia esse temor de que o sindicalismo fosse influenciado por essas ideias políticas, por esses partidos de esquerda, e pudesse, digamos assim, estabelecer um papel de confrontação com a ordem social. Então, o Getúlio, de um lado, consolida os direitos trabalhistas, o que não foi nenhuma dádiva, nenhuma benesse do governo. O principal objetivo era dar a segurança jurídica necessária ao investimento capitalista no Brasil. E, de outro, ele vai fazer uma forte intervenção na estrutura sindical, com um modelo que está na CLT, que é um modelo de colaboração entre as classes sociais, né, patrões e empregados, um modelo verticalizado, sindicatos, federações, confederações no topo, corporativo, para evitar a unidade da classe em centrais sindicais. A gente já tinha, nesse momento, várias tentativas, né, de fusões e criações de centrais. Então, um modelo corporativo,
separando por categoria, dividindo os trabalhadores, um modelo sindical baseado no assistencialismo, na obrigatoriedade do sindicato, né, prestar determinados serviços assistenciais, portanto, sem a necessidade da filiação livre dos trabalhadores, e no atrelamento do Estado, ao Estado, né, através da atuação do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, que vai sendo criada nesse período, o imposto sindical, que financiava os sindicatos sem a necessidade de sindicalizar trabalhadores, etc. Então, esse é o modelo, digamos, que vai ser implantado aí e que segue, de certa forma, vigente ainda hoje, né? Aí uma imagem da CLT, tá? Não sei se é possível para vocês, dos aparelhos que vocês estão assistindo, ver as assinaturas, mas você tem ali grandes juristas, né? Você tem ali o Segadas Viana, por exemplo, que está mais legível, né? Você tem a própria assinatura do Getúlio Vargas ali embaixo, né? Enfim, então você tem aí a página, né, da abertura da CLT, conforme está arquivado em museu. E aqui, gente, eu trouxe essa imagem da Carta del Lavoro, né, que é um documento político do fascismo italiano, né, e que muitas vezes no Brasil, e isso é outra coisa que nos cursos eu faço questão de tratar, é tratada como se fosse, digamos assim, o pai, né, o padrasto ou a mãe, a madrasta da CLT brasileira. E que não tem nada a ver com a realidade, entendeu? Então, assim, a Carta del Lavoro é um documento político do fascismo que falava de uma série de temas, né? Um documento curto, inclusive. Ao final, ela vai ser votada acho, com 27 artigos, inclusive já na década de 40, e ela é da década de 20, né? O documento originalmente é dos primórdios do desenvolvimento do fascismo, né? Na Itália, anterior ao Mussolini chegar ao poder, e ela é apresentada muitas vezes como se fosse a origem da organização sindical no Brasil, e que é um outro mito, né? Um mito que é difundido porque, durante muito tempo no Brasil, a formação nos sindicatos foi hegemonizada, né, por pensadores italianos, por formadores italianos, e não sei se por uma certa rixa, o que é normal, né, uma certa briga com o governo fascista, trouxeram essa ideia para cá. Se depois alguém tiver interesse, eu posso mandar o texto traduzido por vocês. Essa organização corporativa do trabalho não tem a ver com fascismo. Os países liberais já adotavam isso, entendeu? Então, isso é uma outra confusão que, do meu ponto de vista, tenta dar um caráter ao governo do Getúlio que não é exatamente o caráter que ele teve. Ele foi um governo que teve um período ditatorial importante, foi um governo que interveio na sociedade, lei de segurança nacional, estado de sítio, tudo isso ocorreu, né? Agora, acho que há uma certa forçada de barra histórica aí, no sentido de estabelecer essa relação com o fascismo. Mas eu trago aí nessas imagens para vocês. Se depois alguém que tiver interesse, eu mando o texto, tanto em italiano quanto a tradução que eu tenho, para que vocês possam ter acesso, tá? Aqui eu fiz uma linha de tempo, gente, mas eu não vou passar por ela, porque ela é muito longa, que ela busca estabelecer os principais fatos em relação à organização dos trabalhadores no Brasil a partir do início do século XX, tá? Os primeiros congressos operários, a tentativa de criação de centrais sindicais. É mais para vocês terem uma ideia de como isso se desenvolveu, quais foram os congressos, né? Alguns desses congressos, inclusive, estão fartamente cobertos, né? As resoluções do Congresso de 1906, por exemplo, muito interessantes, já discutindo a questão do acidente de trabalho, assim, muito, muito bonito, entendeu? Assim, para estudar, para conhecer, mas vocês veem que há uma luta aí constante para ter uma estrutura sindical não corporativa, né? Que não seja só das categorias, que busque juntar os trabalhadores enquanto classe e que passou por todos esses eventos aí, tá? E sobre a legislação trabalhista, da mesma forma, eu trouxe outra linha de tempo, eu vou deixar isso aí disponibilizado para vocês. Nós também não vamos aqui, digamos assim, trabalhar isso aqui a fundo, mas é só para vocês verem que boa parte das leis, né, que historicamente o Getúlio concedeu, elas são anteriores. Então, por exemplo, a Lei das Férias é de 1925, regulação do trabalho do menor é de 1926, né? A carteira profissional é de 32. Então, assim, você tem uma série de conquistas que são anteriores e que vão se consolidar em 43 na CLT. Então, é só para comprovar aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Que o Getúlio não criou essa legislação. Ele consolidou algo que já vinha sendo conquistado pelos trabalhadores através das suas lutas dos seus sindicatos, tá? E é bom, aqui segue, né, a linha de tempo da legislação trabalhista. Vocês vão ver que o fundamental é anterior à CLT. Vejam aí que a CLT está aqui, né, em 1943. Né? Não sei se vocês conseguem ver, eu estou mostrando aqui. CLT em 43. E depois da CLT nós vamos ter, essencialmente, duas questões importantes que vão modificar, né, os direitos trabalhistas. O 13º, que é criado em 1962, governo do Jango, mas que já era também uma conquista que as convenções coletivas vinham trazendo. Por exemplo, vocês, petroleiros,
já tinham a gratificação natalina, que é o nome original, né, do 13º salário nessa época. Então, os petroleiros já tinham conquistado. E, em 62, isso se estende para todos os trabalhadores. E, em 66, é criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não podemos dizer que é uma conquista, né? O Fundo de Garantia, na verdade, ele veio substituir a estabilidade no emprego, né, que tinha sido conquistada em 43. Na CLT tem um artigo que prevê que, passados 10 anos, né, na mesma empresa, o trabalhador adquiria estabilidade e era uma multa muito alta para ele ser demitido. Então, o Fundo de Garantia, na verdade, veio quebrar a estabilidade e estabelecer uma indenização bem menor, né, que é o Fundo de Garantia, recolhido mês a mês, e a multa rescisória em alguns casos, mas que é de 66. Então, aqui nós temos o fundamental da legislação trabalhista nesse período. Tá? O que vem depois, na verdade, são perdas. Né? Acelerando aqui um pouquinho, gente, sobre a ditadura militar. O que nós vamos ter de novo é o ressurgimento do movimento sindical, através do chamado novo sindicalismo, que vai dar origem principalmente à CUT, ao Partido dos Trabalhadores, no início dos anos 80, e que vai ser, digamos assim, um período de muita efervescência. Né? A década de 1980, em particular, foi uma década muito rica na resistência dos trabalhadores, nas greves gerais, na nossa construção enquanto classe aqui no Brasil. Nós vamos passar pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que eu vou rapidamente falar, e vamos chegar depois aos governos do PT, que são governos que vão tentar uma conciliação entre capital e trabalho, né? Só que em período de neoliberalismo. Então, diferentemente do período do Getúlio, em que essa conciliação foi feita e que houve conquistas, né, que o governo teve que reconhecer, no período atual, a conciliação capital e trabalho ela tem servido única e exclusivamente para retirar os direitos, particularmente aqueles direitos que foram conquistados lá atrás, né, na década de 30 e 40 do século passado. Mas a herança varguista na organização sindical, ela segue atual. A Constituição de 88 não modificou o essencial disso. Então, esse modelo populista, verticalizado, né, de organização, a intervenção do Estado, seguem presentes. O que nós conquistamos em 88 na Constituição foi o direito de organização sindical do funcionalismo público, que foi uma coisa importante. Até 88 eles não tinham esse direito, né? Então, isso foi conquistado lá, é importante. Mas não tivemos grandes mudanças. E mesmo a legalização das centrais sindicais, que vai acontecer em 2005, né, sob o governo do Lula, ela tem um claro viés de cooptação e de adaptação, inclusive, à estrutura sindical varguista, porque ele vai incluir as centrais sindicais no bolo da divisão do imposto sindical, né? Porque o imposto sindical não ia só para os sindicatos, não. 60% ia para os sindicatos. Uma parte ia para a estrutura confederativa e outra parte para o Ministério do Trabalho. Então, o próprio governo se financiava com o direito dos trabalhadores. E o que o Lula vai fazer em 2005 é criar a lei das centrais, e as centrais passam a receber o imposto sindical também. Indo para a conclusão aqui, gente. O governo Fernando Henrique, ele vai ser um governo que começa o desmonte dessas conquistas de maneira mais efetiva. Isso veio já do governo Collor, né? Quem criou, por exemplo, o programa de privatizações foi o Collor, mas quem levou adiante foi o FHC, principalmente. Essa imagem é de um livro do Aloysio Biondi, né, jornalista, que é um livro muito interessante, que, digamos assim, ele desvenda, né, tudo o que ocorreu no período das privatizações. Tem uma coisa que eu faço questão de enfatizar nesse debate, principalmente quando eu debato com sindicatos, né, que têm seus fundos de pensão, é que as privatizações nesse período tiveram nos fundos de pensão um parceiro importantíssimo. Fernando Henrique criou um modelo de privatizações que você tinha um agente econômico, um banco, uma grande empresa de infraestrutura, que são essas grandes construtoras, né, que ainda atuam no Brasil, e um fundo de pensão. E esse modelo, com essas três entidades, fez com que os fundos de pensão financiassem as privatizações, ou seja, o desemprego, o fechamento de vagas, tudo o que significou daí em diante. Então, esse é um tema de reflexão importante. Eu trabalho isso bastante no curso sobre a Petros, né, com os companheiros, para entender esse papel, com gráficos, com valores, inclusive. Não teria havido o processo de privatizações no Brasil sem o BNDES, né, que financiou boa parte disso, com moedas podres, né, todo aquele processo da época, e sem os fundos de pensão. O governo Fernando Henrique inicia uma série de reformas trabalhistas que vai quebrando aos poucos o modelo da CLT. Temos aí cooperativas, trabalho por tempo determinado, banco de horas, trabalho a tempo parcial, contrato temporário, lei da PLR, as comissões de conciliação prévia, tudo isso é desse período. E isso não se detém durante os governos Lula e Dilma, ainda que num ritmo diferente, entendeu? Num ritmo diferente com um formato diferente. Mas ainda assim, nos governos de esquerda, nos governos do PT, nós temos as PPPs, as concessões, privatizações de alguns bancos, temos a EBSER, temos os leilões do petróleo, né? Partilha, cessão onerosa dos blocos, tivemos a venda da Gaspetro,
Então, ainda que num ritmo diferente, foram governos que, de certa forma, capitularam a esses interesses. Eles não foram capazes de travar, digamos, essa sanha privatista de destruição do Estado, de direitos trabalhistas que vinha principalmente desde o Fernando Henrique Cardoso, né? Aí eu cito algumas reformas trabalhistas que ocorreram naquele período, e Temer e Bolsonaro digamos assim, o período mais recente em que isso vai se acelerar de uma forma absurda, né? Nós temos aí, num curtíssimo espaço de tempo, com o Temer em particular, um governo de 1 ano e meio, um início de uma destruição dessa obra social que nós conquistamos desde 1930, passando pelas nossas lutas, pela Constituição em 88, e temos tudo isso aí, entendeu? Estatuto das empresas públicas, redução da Petrobras, da exploração do pré-sal, né? O PPI, as terceirizações, a reforma trabalhista, enfim. Por fim, para encerrar, entendeu? Todo esse tema é para nos trazer uma reflexão, que é uma reflexão sobre qual o modelo de sindicalismo que a gente defende, o que nós queremos. Eu trago aqui algumas opiniões que são minhas, tá? Não é bula, não é receita, não é para que os sindicatos absorvam isso automaticamente, mas o caráter da luta dos sindicatos tem que necessariamente ter um tripé, que é a combinação da luta econômica, da luta política e da luta ideológica. Sindicato que só faz luta econômica não consegue entender a realidade e não consegue defender os interesses mais gerais dos trabalhadores enquanto classe e da sociedade. Sindicato tem que fazer luta política, sim, o que não significa que o sindicato tem que ser aparelhado por um partido, por um grupo político, não. O sindicato é de frente única, ele tem que ter espaço para todo mundo, mas ele não pode ser omisso nas grandes questões políticas. É impossível para vocês fazer qualquer debate sobre condições de trabalho desvinculado da realidade de privatização da Petrobras. Então, o que acontece na Petros, né, tudo o que envolve os pagamentos que vocês estão fazendo, o que ocorreu na MS mais recentemente, né, a mudança na forma de organização do plano de saúde de vocês, está vinculado à questão política da privatização da Petrobras. Então, isso tem uma consequência direta nas condições de trabalho e na luta de vocês. E os sindicatos têm que fazer luta ideológica também, porque a divisão da sociedade em classes nos empurra necessariamente a fazer um debate de modelo de sociedade que nós queremos. Se essa sociedade de exclusão, de exploração, né, preconceituosa, machista, violenta, né, que não respeita os direitos das mal chamadas minorias, né, enfim, esse debate ele necessariamente tem que ser feito porque ele está presente, está no seio das categorias, está no seio dos sindicatos, então necessariamente a luta econômica, política e ideológica ela vai se entrelaçar. Logicamente que a gente parte das reivindicações mais imediatas, né, de condição de trabalho, de salário, da luta econômica, mas o sindicato precisa levar a sua atuação a esses aspectos para que ele possa representar de maneira coerente os trabalhadores. E quando eu falo elevar, não significa a diretoria impor as suas opiniões, mas a diretoria debater com a base e a base decidir. E pode ser que muitas vezes a gente perca. E aí eu já entro, né, no tema dos princípios gerais. Né? Um sindicalismo combativo, ele necessariamente tem que ser democrático, ele tem que buscar a organização de base, porque esse é o grande problema do sindicalismo no Brasil, uma estrutura sindical que foi montada sob controle do Estado e para evitar a participação dos trabalhadores nas decisões, né, que as cúpulas sindicais decidam, o tema da autonomia e da independência em relação ao Estado e aos partidos políticos, isso é muito importante. O fato do sindicato atuar politicamente não significa se atrelar às estruturas de Estado, aos partidos políticos. Aliás, nós vimos isso de maneira muito perversa na categoria de vocês, né? A Federação Única dos Petroleiros, na medida em que passa a defender políticas de Estado, políticas de governo de plantão, vai se divorciando dos interesses da categoria, né? E deixa de cumprir um papel progressivo. Então, vocês conhecem bem o que eu estou querendo dizer aqui, a necessidade da autonomia e da independência. O tema do respeito à diversidade, do combate às opressões, sindicatos têm que ser uma escola nesse sentido. Durante muito tempo, a gente esteve atrasado nesse tema, né? De não entender o papel das mulheres, dos negros, das pessoas LGBTs, os sindicatos, né? Então, é muito importante que os sindicatos tratem disso. E o tema da formação sindical e política, que é um tema fundamental para que a gente eleve, né, a capacidade intelectual, cultural, conhecimento. Isso é uma forma de divisão de poder. Quanto mais formada, quanto mais educada, quanto mais tendo capacidade de discutir os grandes temas a nossa diretoria, a nossa base estiver, mais forte vai ser o nosso sindicato. Então, o tema da formação sindical e política, ele é decisivo para isso, né? E eu trago aqui como fechamento dessa fala para que vocês possam refletir. E, por fim, eu não vou tratar do tema hoje, nós estamos vivendo um momento de intensas mudanças na situação do mundo do trabalho, né? Os estudiosos, os autores desse tema, inclusive, eles discutem o que eles chamam de uma nova morfologia, né, da classe trabalhadora, da classe operária no mundo.
Você já não tem mais... Nós estamos vivendo uma desindustrialização muito grande, uma precarização do trabalho, né? As terceirizações, as privatizações, esses trabalhos autônomos precarizados, né? Como o pessoal do Uber, entregadores e etc. Então, isso impõe uma necessidade de debate nos sindicatos. Particularmente entre os petroleiros, acho que o tema da incorporação dos terceirizados ele é muito importante. Eu apresentei recentemente um estudo lá para os companheiros da Baixada Santista, depois, se tiver oportunidade, a gente apresenta aqui, com um gráfico, né, das privatizações, dos efetivos, dos diretos, dos indiretos na Petrobras, e dá para a gente ter uma ideia, né, do que isso significa na base de vocês, mas é um tema geral. Nós estamos vivendo aí novas formas de organização do trabalho, o trabalho em domicílio da pandemia, na verdade, acelerou isso, né? Mas o tema do home office, toda a questão que envolve, gente, os trabalhos digitais, né? Plataforma, inteligência artificial, tudo isso está modificando bastante o conceito de trabalho nesse período. Esse é um tema que os sindicatos têm que ter muita atenção para responder a isso. Do mesmo jeito que lá atrás, a introdução da máquina a vapor, né? Significou uma revolução no modo de produção. Essas mudanças que nós estamos vivendo agora também têm impacto muito profundo na forma de organização dos trabalhadores, então os sindicatos têm que estar atentos a isso. Entender a classe trabalhadora dentro da sua diversidade, né? Eu já falei aqui um pouco. Entender qual é o papel desses novos sujeitos, né? Se eles vão ter um papel preponderante em relação à classe trabalhadora, eu acho que não. Mas eu acho que os sindicatos, que são a principal representação da classe trabalhadora, têm que ter atenção especial para a juventude, para os negros, para as mulheres, as pessoas com deficiências, LGBTs, enfim. São todos segmentos que têm pautas específicas, que têm se mobilizado. Os sindicatos não podem ser uma coisa à parte disso. Eles têm que buscar agasalhar, ajudar e estar junto nisso, incorporando as pautas. E o debate de para onde vai o sindicalismo, né? A gente está vivendo uma quadra histórica difícil no Brasil, um governo de extrema-direita, com traços neofascistas, que tem ódio a todos esses segmentos, e tem ódio também aos sindicatos, as direções das empresas públicas do Brasil, operando verdadeiro desmonte, né, da infraestrutura nacional, privatizações, como tivemos agora da Eletrobras, o marco regulatório do saneamento, ameaça de privatização dos Correios, a Petrobras sendo privatizada pelas beiradas. Então, todo esse é um tema, acho que nos exige fazer um debate, né? Particularmente depois da reforma trabalhista mais recente, como que a gente busca novas formas de organização, vamos fundir sindicatos, vamos criar novas estruturas de organização, como trabalhar com os terceirizados, enfim, tudo isso. Bom, eu vou encerrar aqui, eu teria uma parte que eu iria falar sobre a nova reforma trabalhista de 2017, mas eu acabei me estendendo um pouco a mais no tempo. Se for o caso, ao final eu faço algumas considerações sobre o tema, tá? Porque a reforma trabalhista de 2017 ela introduziu algumas mudanças importantes, principalmente para as negociações coletivas. Mas como é um tema mais específico, né, não está tão vinculado à história do sindicalismo, eu vou encerrar aqui, se for o caso, depois eu retorno. Tá?